Olá, eu sou Desirê. Eu organizei para vocês uma videoaula que vai falar um pouco sobre o que eu chamei de noções super básicas sobre design gráfico. Essa videoaula tem como objetivo apresentar alguns dos princípios utilizados pelos designers. No entanto, são princípios iniciais na intenção de que o designer possa, com o tempo, buscar seus próprios princípios. Então, embora eu vá apresentar algumas noções super básicas, com o tempo é esperado que o designer possa criar suas próprias noções. É importante ressaltar que essa videoaula é para quem está tendo uma introdução sobre o tema e que busca saber um pouco mais, um olhar mais abrangente, para que com o tempo possa buscar aprofundamento. Então, somente essa videoaula não vai te trazer conhecimentos necessários para desenvolver essa atividade, mas vai te dar uma noção sobre o que é necessário se aprofundar. Então, já de imediato, já apresento as referências bibliográficas que são extremamente necessárias para iniciar esse caminho de aprofundamento sobre a prática do design gráfico. Então, a gente tem aqui referências que normalmente são usadas já no primeiro ano dos cursos de arte, de design e de comunicação, e que vocês podem encontrar facilmente nessas bibliotecas dessas universidades. Então, temos aqui Arte e Percepção Visual, Sintaxe da Linguagem Visual, Design e Comunicação Visual, Psicodinâmica das Cores, Gestalt do Objeto, Tipografia, uma apresentação, Sistemas de Identidade Visual e Design para quem não é designer. Todas essas referências, elas são introdutórias, com exceção da primeira referência, Arte e Percepção Visual, que já tem um aprofundamento um pouco mais complexo do que os demais. Os demais são super didáticos e introdutórios. Principalmente o último, Design para quem não é designer, como o próprio título diz, é um livro bem básico. A primeira coisa que eu julgo importante entender para quem quer se iniciar nessa área de atuação, da prática do design gráfico, é entender qual é a particularidade dessa área. E principalmente buscar entender com profundidade que design gráfico, diferente de muitos apontamentos de senso comum, não é uma mera aparência. Como fazer o seu cartaz ficar mais bonitinho, ou o lado oposto, né? Como seduzir, uma prática de persuasão. Mas é uma linguagem, como qualquer outra, como uma linguagem verbal, como a língua falada, ela tem todas essas características. Você pode desenvolver diferentes aspectos de manipulação desta linguagem para diferentes fins. Mas o design gráfico em si, ele tem como papel trabalhar a comunicação visual. Então, a linguagem visual é a base desta área de atuação. Partimos então dessa afirmação da sua definição de uma forma bem simples, que design gráfico é uma atividade de pesquisa criativa, que visa projetar uma comunicação visual intencionada, segundo um objetivo pré-determinado. Então, trata-se, com muita ênfase, de uma pesquisa. Você tem que desenvolver a busca por uma solução de um problema com uma necessidade pré-determinada. Então, aqui em pesquisa intencionada e esse pré-determinado é exatamente para dizer que o design, muito além de se expressar de uma maneira que visa facilitar a comunicação, é uma facilitação intencionada. Não é mero acaso, não é aleatório.
e não é, a partir somente pelo gosto pessoal do designer, mas visa fazer essa mediação entre o cliente que solicitou o projeto gráfico e o seu público-alvo. O designer vai fazer essa mediação, então, das necessidades do público-alvo e da demanda desse cliente. Mas como conceber, né, essa comunicação visual intencionada? Então, para você produzir algo com uma intenção, significa construir e estruturar elementos visuais que irão emitir uma determinada mensagem. Então, da mesma forma que a comunicação oral, por meio da linguagem oral. Quando você quer desenvolver uma comunicação com uma intenção, por exemplo, você quer desenvolver uma apresentação de um trabalho de conclusão de curso, você precisa articular todos os elementos que constroem essa mensagem para emitir uma mensagem clara e objetiva. E quanto mais você trabalhar com esses elementos próprios da linguagem verbal, seja com a construção da gramática, a construção dos textos e a própria estrutura textual de início, meio, fim, os recursos próprios da linguagem verbal, mais eficaz vai ser essa sua mensagem. Da mesma forma, a comunicação visual. Quanto mais você trabalhar com esses elementos visuais, organizando essa composição, mais eficaz será a sua mensagem. Então, o sistema da comunicação visual, ele visa singularizar visualmente um determinado produto ou serviço. Então, o design gráfico ele trabalha, seja com diferentes produtos, como um editorial, como a questão da sinalização de um ambiente, como placas de sinalização mesmo, ou como própria construção de cartazes, mas também visa identificar visualmente, por exemplo, os serviços de algum profissional. Então, uma identidade visual de um artista, de um médico, de um engenheiro, enfim. Ele visa, então, dar essa singularização, diferenciando esse produto e serviços dos demais, por meio da particularidade dessas características dos elementos visuais. Então, quanto mais particular são as características dos elementos visuais, melhor será essa singularização e essa diferenciação. Então, quanto mais geral, mais possibilidade de você encontrar coisas similares e de você, inclusive, remeter a outros produtos. E quanto mais específico, mais você vai remeter ao produto em si, do que os seus concorrentes, vamos dizer desta forma. Os conceitos e as opiniões sobre algo ou alguém são sempre criados através da análise e observação desses elementos visuais. E isso vale para qualquer comunicação visual, seja ela intencional ou casual. Nós sempre estamos criando conceitos a partir daquilo que vemos. E tem até aquela expressão, né? A primeira impressão é que fica. Então, a primeira impressão ela é criada a partir desses elementos visuais. Então, a primeira impressão que você tem quando você vai num lugar novo, quando você conhece uma pessoa nova, quando você vê projetos gráficos, por exemplo, nas mídias sociais, aquela primeira imagem é que vai te desenvolver, criar opiniões sobre o que você está vendo. Por isso que é muito importante trabalhar esses elementos com muita seriedade. Mas como que faz para eu encontrar essa particularidade? Como que eu faço para sair do geral para um particular? Aqui é importante ressaltar, então, que é necessário o que eu reforcei no início, a pesquisa criativa, a partir de estudos que vai identificar. Antes de mais nada, antes de pensar em cores, formas, texturas, antes de mais nada, você precisa saber qual é a finalidade desse projeto gráfico. Por que ele está sendo idealizado? Qual é a demanda? Qual é a necessidade desse projeto? Para quem que ele está sendo direcionado? Porque uma comunicação visual direcionada por uma criança
um público infantil é totalmente distinto de uma criação gráfica direcionada para um público adulto. E mesmo assim, dentro de um público adulto, você tem diferentes nichos e classes. A gente pode nomear tribos, por exemplo, diferenças culturais, de gosto, de valores, diferenças, uma diversidade muito grande. Então você precisa buscar a particularidade desse público. Aí você vai delimitando o seu projeto. E não basta entender a particularidade desse seu público, mas também é interessante entender a particularidade desse seu objeto. Então você, antes de mais nada, também tem que entender a realidade desse seu objeto, desse seu serviço que você vai projetar, para que você consiga singularizar ele visualmente. Se você tem uma ideia geral do serviço que você pretende fazer, uma comunicação visual, com certeza é a generalidade que você vai apresentar. Agora, se você busca a particularidade desse serviço, você tem mais oportunidades e chances de alcançar essa especificidade visualmente. E qual o contexto que vai estar inserido esse projeto? Um contexto tanto cultural, social, econômico, mas também o próprio contexto do suporte que vai ser utilizado. Vai ser colocado onde? Que mídia que vai ser usada? Vai colocar nas redes sociais? Vai ser colocado nas murais físicos dos lugares? Vai ser colocado na televisão? Onde que vai ser posto? Porque isso muda tudo, inclusive um projeto gráfico para ser visualizado, por exemplo, num outdoor, ele tem uma estrutura diferente de um projeto gráfico para ser visualizado numa mídia social. Os elementos visuais, eles podem, com certeza, dialogar entre si quando você tem uma campanha grande que use os dois, ambos, mas o modo da estruturação é diferente. E a linguagem é diferente. A linguagem da mídia social, ela é espontânea, ela é de rápida acessibilidade. Diferente, por exemplo, de um anúncio numa revista ou uma capa de um livro. São coisas distintas. Por isso que a gente precisa entender essas particularidades. E quais são os recursos disponíveis? Porque não adianta você idealizar um projeto genial, vamos colocar assim, se você precisa de uma estrutura que não está sendo oferecida. Então, você não tem recursos para tirar fotografias, não tem recursos para ter modelos, por exemplo, você não tem recursos para contratar um ilustrador. Enfim, se você não tem recurso disponível, você tem que pensar dentro do limite que é oferecido. Mas não significa que você não vai desenvolver algo criativo. Eu já vi vários projetos gráficos, por exemplo, essa diferenciação de impressão colorida e preto e branco. Tem vários projetos gráficos em preto e branco que têm uma qualidade criativa superior de muitos projetos gráficos que foram gastos, por exemplo, impressão especial. Mas vale entender qual é o limite, a limitação, para que você possa pensar dentro dessa limitação. E aí, que conceito que você quer passar na construção desses elementos? Que vai te guiar em todas as escolhas dos elementos visuais, a associação dessas informações. E aí tem, mais especificamente, detalhado isso, como buscar essas particularidades. Primeiro, a coleta de informações, que é chamado no campo do design gráfico e publicidade também como briefing. O briefing nada mais é de que um questionário que você faz diretamente com o cliente, e dependendo da sua oportunidade com o público-alvo, para obter essas particularidades. Aí é importante também entender o que você vai perguntar para o seu cliente, né? Quais são as informações necessárias. Então, o mais importante, eu acho, é entender qual é a demanda e necessidade. Muitas vezes o cliente, ao expor, ele expõe como ele acha que deve ser a solução. Então a gente precisa meio que um jogo de cintura de entender o que ele está falando para compreender essa demanda e necessidade. Às vezes a solução que ele está dando não é a solução mais coerente ou tão criativa. Ou às vezes
a solução até é interessante, mas a mídia que ele pretende utilizar não é adequada para fazer esse tipo de proposta. Então, é preciso entender qual é a demanda, né, e a necessidade. O que eu quero com essa mensagem? Para eu entender essas informações. Então, qual é o objetivo dessa mensagem? Para quem que eu quero comunicar? Qual que é o conteúdo dessa mensagem? E aí, que conceito eu vou trabalhar? E aí, se tiver a oportunidade de fazer também esse diálogo com o público-alvo, para entender as demandas e necessidades do público-alvo, aí você casa essas informações. Mas, em geral, na prática, nunca se tem tempo para fazer essa pesquisa do público-alvo. O que se faz mais é uma leitura, porque o design tem que ser uma pessoa muito atenta, então o que se faz é mais uma leitura dele diante do público-alvo e daquilo que ele conhece sobre o público-alvo, não por meio de entrevistas diretas, mas por meio da vivência desse universo do público-alvo. Então, se ele vai trabalhar, por exemplo, com um projeto gráfico para um universo de games, ele pode buscar essas informações lendo revistas, buscando redes sociais. Ele vai entrar nesse universo para procurar entender como que ele pode criar um conceito que seja adequado para esse público, principalmente se não é um ambiente que ele está acostumado. É muito importante ele buscar essas informações, mas não apenas pelo questionário, como eu disse, pode ser feito na busca dessas referências. E hoje a gente tem internet, um universo imenso que dá para você ir a fundo nesses universos. E aí, a partir dessas informações, quando você tem clareza sobre o que você vai fazer, para quem, como, e o que, aí vem o como. Como eu vou fazer isso? Qual que é a estratégia de desenvolvimento criativo? Para você escolher esse modo criativo de transmitir a mensagem, é necessário, então, você, a partir dessas informações, buscar os referenciais visuais disso. Buscar essa tradução. Eu não gosto muito dessa palavra tradução, mas é muito usada. Tradução entre a necessidade e demanda para a visualidade. O que você pode fazer é uma pesquisa de referências visuais, que também auxilia muito. E veja bem, a pesquisa de referências visuais não é ir ali copiar e colar, entende? De forma alguma. Como qualquer pesquisa, as referências elas servem para fundamentar e não para que você reproduza, mas ela serve para você ampliar o seu horizonte diante daquele assunto e se aprofundar. Então, diante de qualquer pesquisa de referências, é necessário você ver quem é que já fez isso antes. Como que essa pessoa fez? O que eu posso aprender com o que foi feito? Para aí eu desenvolver minhas ideias. Então, não confunda a pesquisa de referências com fazer igual. Não é isso. Mas é buscar entender como que aquela pessoa trabalhou aquelas cores. E aí hoje a gente tem aquela ferramenta do Pinterest, que é muito bom, excelente, uma maravilha que criaram no mundo. Cria lá sua pastinha, já a gente vive na internet, cria uma pastinha ali e vai guardando, né? Por exemplo, você pode separar em grupos que você acha interessante. Para você entender os elementos visuais, seria legal dividir em grupos assim, cores. Então vamos lá ver como que esse designer trabalhou com as cores. Quando você encontra algum projeto que você fala, nossa, que bacana, vai lá e salva. Vai salvando aí depois volta para essa pasta e vai olhando por que eu achei tão atrativo o jeito que foi trabalhado. Para você ir entendendo. Então veja que não é só trabalhar com design gráfico, essa introdução em design gráfico não é meramente decorar regras, mas é realmente a compreensão do funcionamento de uma linguagem, né? A mesma coisa linguagem verbal, você não é decorar a gramática, você tem que entender como funciona essa gramática. E quando você observa algum texto literário que você gosta, você vai entender como que esse autor trabalhou esse jogo de palavras. E a mesma coisa na linguagem visual. Como que ele trabalhou esse jogo de cores? O que eu posso aprender com isso? E, além disso, experimentação, muita experimentação. Experimentação é a melhor forma de aprender a compreender como se faz esse jogo de elementos visuais. Então, desenvolve experimentação, vai lá, compra um jogo de tinta, compra um jogo de pincel. Se você trabalha digitalmente, vai lá no Photoshop,
vai brincar com as paletas de cores, vai brincar com criação de imagens, e vai analisando como que foi feito o resultado, que você gostou, das cores, da família tipográfica, popularmente chama de fontes, as ilustrações, fotografias, os suportes, formato. Quando você encontrar coisas interessantes, vai guardando isso. Quando você fizer algo interessante, vai guardando também. Aí você vai ter um repertório visual que vai te permitir ter um aprofundamento da prática mesmo de como funciona essas relações. E com o tempo, essas regrinhas que a gente vai falar aqui vão se tornar, não que você não vai utilizar, mas elas vão estar tão imersas, compreendidas, que você vai, inclusive, desconstruí-las, criando coisas extremamente criativas por desconstruir. Então, vamos ver aqui um exemplo bem rápido de como que é possível design gráfico singularizar, diferenciar um produto ou um serviço dos seus pares apenas com os elementos visuais. Uma coisa que eu gosto muito e sugiro que vocês busquem, quem gosta de design gráfico, de arte, é o design de exposição, tipografia, e principalmente do MoMA, que tem vários museus que têm tipografias lindíssimas, mas o MoMA eu gosto de citar porque é bem organizado, você encontra tudo no site. E eles têm um departamento de arte, arquitetura e design, então por isso que eles investem nisso de uma forma muito boa. Então, um ruidinho aqui, acho que não vai atrapalhar o áudio, espero. Então, um projeto gráfico da exposição chamada Talk to Me, 2011. É uma exposição que foi realizada por esse departamento que eu mencionei, com a intenção de reunir objetos que dialogam, que interagem com os humanos. A ideia era humanizar essas máquinas e objetos para mostrar esse lado emotivo, intuitivo dessas máquinas. Até o título, né? Talk to me. Fale comigo. E é interessante que sempre inicia, então, as exposições com essa parede inicial informando, olha só, informativo, informa o nome da exposição, né? Tem aí, inclusive, informações de onde você pega no site mais informações. Se fosse um artista, estaria ali o nome do artista, até se fosse um artista, estaria inclusive informações sobre sua biografia, enfim, a informação necessária para esse contato inicial. E aqui, no caso, a gente tem, então, essa grande textura preta e branca formada por linhas, que sugere muito o pixel, bem rudimentar daquela época do computador que se criava desenhos com linhas, como aquele Paint. Deve ser da época de vocês, com certeza não é. Mas enfim, mas até hoje você faz isso no Photoshop. Mas você consegue visualizar, então, esses quadrinhos que são os pixels, os pontos pixels. Aí você vê esse balão, veja que esse Talk to Me, fale comigo, está dentro de um balão, formado também por essas linhas retilíneas do pixel. E ali um bichinho que está projetado, vermelhinho, falando, fala comigo. Então essa é a primeira identidade visual que você tem da exposição. Você já tem, então, todo um universo criado. Você vai, essa ideia de que você vai entrar no universo desses objetos humanizados. Aí, entrando lá na exposição, você tem esses painéis onde eles colocam os objetos. E veja que os painéis repetem ali o vermelho e o quadriculado do pixel e os objetos espalhados. De uma forma bem organizada, limpa. Vou deixar um pouquinho de lado essa exposição, vamos falar de outra, para vocês observarem o contraste. É o contraste que eu quero que vocês vejam. Quero que vocês vejam como que ela singulariza de fato e se diferencia dos demais. Aqui é outro projeto gráfico de exposição. E esse projeto gráfico é da exposição do Tim Burton, que quem conhece é um diretor de cinema,
que fez diversas animações, como por exemplo A Noiva Cadáver, o filme Peixe Grande, Jack. O que mais que ele fez? O que me veio na mente foram esses. E para quem conhece esse diretor, ele é um diretor que trabalha com assuntos assim, uma certa sensibilidade, inocência, mas ao mesmo tempo sombrio. Então veja como que é totalmente diferente daquela outra exposição. Você tem aqui uma letra diferente do Tim Burton, que é uma inclinação diferente, uma expressividade diferente. Você tem ali, se o outro era um bichinho falando talk to me, aqui é um monstrinho que você vai entrar dentro da boca dele. E aí você já tem mais ou menos assim a atmosfera de como é essa exposição. Então você tem uma atmosfera extremamente mais sombria do que o anterior. E aqui a parte interna, você tem os objetos criados, os personagens criados pelo diretor. Veja que a parede é escura, o ambiente é mais escuro, tudo é tons de cinza. Então você tem um ambiente muito mais mórbido, vamos dizer assim. São dois ambientes totalmente distintos. Então, um exemplo de como eles se diferenciam e criam essa atmosfera. E o MoMA, ele trabalha muito bem isso. Toda exposição tem uma particularidade muito bem evidenciada que vai dar o tom, a atmosfera para essa exposição. Se você só de ver o painel inicial, você já tem mais ou menos uma ideia do que vai ser abordado. Você tem ideia dessa particularidade criada pelos elementos visuais. Então, a gente tem aqui os elementos das cores, a gente tem as linhas, espessuras e formas da fonte, da tipografia, a gente tem as questões da qualidade da imagem, que tipo de imagem, se é fotográfica, se é desenho, o que é, se ela é bem representativa ou não. E isso vai dando, como eu falei, a atmosfera, a identidade dessas exposições, por meio, então, dessa comunicação visual intencionada. Aqui mais duas exposições, totalmente diferentes entre elas, outras duas. E veja que essa aqui, por mais que tenha cores parecidas, a fonte da tipografia usada é totalmente diferente. Enquanto uma é bem gentil, delicada, a outra já é uma coisa, parece que está meio que gritando, né? Caixa alta, linhas grossas, invadindo inclusive o teto. E aqui outro, embora todos os dois estão trabalhando cores quentes, você vê que um é limpo, claro, o outro já é uma confusão de informações. E aqui, por fim, outros dois. Também, novamente, se diferenciando. Vejo tantas exposições, cada um com características muito parecidas, muito diferentes. Diferentes, não parecidas, diferentes. E que se você for analisar minuciosamente, você vai conseguir identificar essas características. Seria um excelente exercício para fazer, mas não faremos agora. Então, só para chegar onde eu queria nessa introdução, é que os principais elementos visuais que caracterizam visualmente um determinado projeto gráfico, que vai dar aquela particularidade, a identidade desse produto ou serviço, primeiro, a família tipográfica ou fonte. Segundo, a paleta de cores. E terceiro, os tipos de imagens. E por fim, como é feita essa diagramação? A diagramação nada mais é do que a organização dessas informações. E o modo como você vai compor isso, esses ingredientes, se a gente for falar de uma linguagem, né, da culinária, o modo como você vai organizar a composição desses ingredientes é que vai dar o tom, a atmosfera, a identidade visual dessa comunicação, o conceito. Então, isso
a gente encerra a primeira parte. Então, agora vamos falar especificamente de cada elemento, rapidamente, para a gente ter uma ideia desses elementos. A família tipográfica. A família tipográfica, então, nada mais é que a fonte. A fonte, ela tem o significado linguístico, que é o significado da palavra em si, do conteúdo verbal, mas ela também tem o seu valor expressivo, ela tem sua visualidade, e a sua visualidade comunica tanto quanto o conteúdo linguístico, se não mais. Isso às vezes é até divergente, criando aí um aspecto paradoxal, né? O que significa isso? Então, é uma ambiguidade. Então, é importante na hora de escolher essa família tipográfica, eu particularmente acho interessante começar por aí, começar pela família tipográfica na escolha. É claro, cada um começa de um jeito, mas é interessante que a família tipográfica, ela realmente consegue identificar, é como se fosse a voz, né, do projeto gráfico. Você vê ela falando, a personalidade dessa fonte. Então, nessa busca dessa particularidade, você tem 4 tipos. Então, você estava falando que as pessoas normalmente buscam, né? A primeira fonte que encontra ali no computador é essa. Mas às vezes não. Não. Principalmente hoje. Hoje a gente tem designers criando um monte de famílias tipográficas, um monte de site com fontes. Fontes gratuitas e pagas. Mas aí precisa muito importante olhar os direitos autorais da fonte, né? E baixando e usando. Não, tem que ver se ela é para uso pessoal, se ela é para uso comercial. Mas você consegue encontrar. Eu sugiro um site chamado Da Fonte. Ele é excelente. Aí você tem lá um mundo infinito de fontes. Eu dividi aqui em 4 grupos. A com serifas ou serifadas, as sem serifas, a manuscritas e a decorativas. As serifadas é mais comum, todo mundo já viu ela, principalmente trabalho acadêmico, em livros, revistas. Elas são essas que têm prolongamento das hastes, aquela a gente usa muito no trabalho, que é Times. E aí, se você for estudar mais a fundo da Times, falam que eles têm essa haste para ligar as letras e por isso ela facilita a leitura de textos longos. Então, ela é muito usada em textos longos. Ela tem esse aspecto de limpeza. Ela é limpa, clara, legível, mas também ela é sofisticada. Esse aspecto, essa dualidade entre grosso e fino dá uma sofisticação, uma delicadeza. Ela é uma fonte séria e formal. E mesmo dentro dessa serifada, você tem uma infinidade de possibilidades como essas que eu estou mostrando aqui, tirado do site da fonte. Uma infinidade que varia desde que vocês devem observar a espessura. Veja que umas são mais finas, outras mais grossas, outras mais longas, outras mais curtas, outras mais compridas. A curvatura mais redonda. É a letra bold, a inclinação, enfim, é isso que você deve observar, essas variações. Aqui uns exemplos, 3 exemplos. Vou mostrar exemplo para vocês sempre de posters, são os cartazes. Aqui os cartazes são interessantes porque eles têm uma leitura que tem que chamar a atenção rapidamente. Então, ela é uma leitura... Geralmente eles também têm uma leitura rápida, mas eles são bem elaborados. Muitas pessoas colecionam cartazes. Então, aqui temos 3 exemplos para vocês verem as características ditas anteriormente. Limpeza, clareza, legível, sofisticado, formalidade. E a sem serifa? A sem serifa que a gente mais usa é a Arial. Também usado em textos acadêmicos. A sem serifa, assim como a serifada, ela também apresenta limpeza e clareza, legibilidade. Mas a ausência dessa haste faz com que ela seja mais descontraída, mais informal.
mais simples. Simplicidade, está digitado errado ali. Simplicidade. E aí você vê a variação dela também, pela inclinação, pela espessura, pela largura, pelo comprimento, pela curvatura. Tudo isso vai determinar. Geralmente, né, os tipos mais finos são mais delicados, o mais gordo. Veja como se fosse mais voz, né? Mais fininhos, voz fina e tranquila. E os mais gordos, como se fosse quase um grito. Uma fala baixo. Aqui temos os exemplos. 3 cartazes de novo, cartazes. Onde a gente percebe que você vê a simplicidade, a clareza, a legibilidade. Exatamente por isso você pode explorar outros elementos que vai dialogar com essa tipografia, que são as imagens e as cores. Então veja que aqui você, por causa da legibilidade, você consegue trabalhar outros elementos. Mas todos eles têm as características mencionadas. Aí tem as manuscritas, que esses tipos que remetem à escrita feita à mão. E você tem as mesmas variações, como eu havia falado, de espessura, largura, comprimento, inclinação. Mas aqui é muito legal da manuscrita que você tem a gestualidade. Você consegue ver o gesto, a expressividade do gesto de quem fez. E aí você tem a expressividade se for um traço forte ou fraco, minucioso, bem detalhista, ou se for um traço super rápido, escrito rapidamente, assim, quase como um garrancho, se é algo agressivo ou se é bem delicado. E aí você tem aqui nesse site da fonte também, você tem essas variações da caligrafia, escolar, manuscrita, pincel, rabisco, veja uma categoria rabisco, grafite, old school. Os exemplos aqui. Elas são muito interessantes porque elas, literalmente, você vê a personalidade por meio do vestígio do traço, sabe? Como se você conseguisse imaginar a pessoa fazendo. Se ela fez rápido como esse primeiro, ou se ela fez bem devagar como o último. E isso vai determinar essa atmosfera, esse tom do cartaz, essa identidade, essa personalidade. Veja aqui, os três, como se fosse uma variação, né? Os dois extremos bem diferentes e do meio uma variação. Mas veja que não é uma fonte tão legível assim. E assim, seria muito chato você ler um texto. Mesmo sendo legível, não dá para você ler páginas e páginas dessa forma, a não ser que a intenção seja causar esse desconforto mesmo. Aí temos as decorativas. Eu chamei de decorativas, tem gente que chama fantasia. Tem vários nomes, né? Mas o que eu quero me referir? São as fontes, tipografia, família tipográfica, que é muito específica. Ela tem uma particularidade. Ela imita desde carimbo, desde rabisco feito em entalhe de madeira. Enfim, tudo que você imaginar é possível de ser criado com a criatividade desses designers de hoje. Inclusive, tem softwares que você consegue criar sua própria tipografia, sua própria fonte. Então, ela exige essa particularidade por meio dessa forma, a espessura, a largura, o comprimento. E ela tem alta expressividade, mas também com baixo grau de legibilidade, por isso ela é muito usada em títulos e em frases curtas. E a variação que ela tem. Você tem desde fantasia, que varia entre desenho, cômica, groove, old school. A gente tem corroída, distorcida, destruída, não, destruição, asiática, arábica, mexicana, romana, até medieval, céltica, exército, enfim. É um mundo para ser explorado. E esse site é muito legal que você consegue colocar um pedaço do trecho que você quer, por exemplo, você coloca lá artes visuais e ele vai te mostrar como é escrita artes visuais em diferentes fontes. Então é muito bom. E aqui exemplos. Veja que se a gente comparar, por exemplo, esses cartazes com o serifa ou serifada, a serifada ou sem serifa, como que eles são expressivos? Enquanto um
Se deseja uma clareza, legibilidade, sofisticação, algo mínimo, ou outro que explora cores e formas, aqui você tem o excesso, é um excesso. E aí, isso vai ter que ter um diálogo com o conceito que você quer passar, né? Então, o mundo da arte, ele é muito legal, a cultura em si, é um público muito interessante, porque você pode explorar isso à vontade, que é muito bem aceito e, na verdade, é necessário. Tem como você criar projetos gráficos de arte trabalhando com arroz e feijão. Não, você tem que fazer algo que expresse claramente o objeto que você está comunicando. Ele tem que fazer jus ao objeto. Agora a gente tem a paleta de cores. Paleta de cores é algo que deve ser aprendido na prática. Eu sou defensora de que compre lá suas bisnaguinhas de tinta das cores primárias e vai explorar a mistura de cores. Vai entender como funciona a mistura de cores. Se você trabalha com digital, vai no Photoshop, mistura cor, para você aprender e ir apercebendo conforme você vai fazendo como funciona. Então, as cores, elas são sensações coloridas determinadas pela frequência luminosa pura ou composta. Veja, estão falando de cor pigmento, não cor luz. Cor luz é diferente, a mistura. Porque no caso aqui, a cor pigmento, as cores primárias é magenta, azul, ciano e amarelo. Já as cores primárias, cor luz, é diferente. Por isso que você vê o RGB ou CMYK, que são termos que usam no design gráfico. RGB é cor luz para projetos que vão ser expostos em monitores. E CMYK são projetos que serão impressos. Se você não fizer a conversão correta, principalmente ambos casos, na verdade, mudam a variação de cor. Em alguns casos, dramaticamente, de modo dramático. Veja assim, veja aqui. Então, as cores puras, magenta, azul, ciano e amarelo. É um destaque aqui. Muitas vezes a gente aprende na escola que a cor primária é o vermelho, mas o vermelho nada mais é que a mistura do magenta com o amarelo, como veremos no slide seguinte. A cor primária, pigmento que é puro mesmo, é esse magenta, que é um rosa. Quase, você pode chamar de rosa, mas é magenta. E as compostas, então, são misturas dessas cores primárias. Então, magenta amarelo vermelho, como eu disse, ciano amarelo verde, ciano magenta violeta. E a gente tem as terciárias, que é a mistura dessas secundárias com as primárias. Isso parece muito técnico, mas na prática você vai percebendo que há uma variação de cores pesadas, densas, frias, com cores que são vivas, leves. E essa variação você vai percebendo visualmente e também dessas variações. Aqui nesse ciclo cromático mais completo, você tem ali no centro as cores primárias, as extremidades as cores secundárias, e aí o que ele aponta, que está sinalizado com um xizinho, as cores terciárias. Mas o universo de cores não é só isso, veja esse outro círculo que é muito mais complexo. Por que a gente tem que saber esse beabá da cor primária e secundária? Porque é exatamente a variação delas que vai produzir os valores expressivos das cores. Inclusive para a compreensão da própria simbologia das cores. Tem gente que fala de cor, só fica ali na simbologia, né? Mas a gente tem que entender que a simbologia das cores é pautado em convenções e por isso é dinâmico. A cultura é viva, então os valores mudam o tempo todo. O que você precisa entender é como funcionam essas variações dessa simbologia, nessas variações de cores e que altera conforme esses valores expressivos. Então, primeiro, a matiz. O primeiro valor expressivo é a matiz, que é a cor em si, que é no seu estado puro da cor, sem adição de branco ou preto. É a cor em si. A variação de saturação é a variação da intensidade, da vivacidade da cor, que varia conforme a adição desse preto e branco. Então, quanto mais branco, mais clara, quanto mais preto, mais acinzentada e escura. Ou de diluentes, quanto mais diluente, ela fica translúcida ou opaca.
A variação entre matizes ou de nuances é a variação que é dessa mistura entre essas cores compostas. Que você também tem essa vivacidade entre claro e escuro, mas aí entre matizes. E por isso que ela permanece com a vivacidade da cor. Então, por isso que na hora de misturar cores, é importante entender como que o preto e branco, o preto, ele tira um pouco a vivacidade da cor, vai se tornando acinzentado. Se você estudar um dos movimentos como o impressionismo, você vai ver que os pintores, para criar as cores escuras, ele não usava no preto, o que eles usavam era o violeta, para não perder então a vivacidade da luz, já que o impressionismo era cores bem luminosas. E o contraste entre as matizes? Vamos ver isso na prática aqui. Na prática, exemplos práticos. A variação de saturação, então, é a monocromia. Nada mais é que a monocromia, a variação tonal. Entre branco e preto, essa escala de cinzas misturada nas cores. Então, veja como que no centro você tem a cor bem viva, aí conforme as extremidades você vai perdendo essa vivacidade, principalmente o preto ele vai se tornando mais cinza. Aqui é o exemplo do ciano, mas todas essas cores elas podem variar desta forma, como o exemplo ali no círculo cromático. Aqui uns exemplos práticos para você visualizar que a harmonia monocromática ela produz imagens como se fosse como se apresentasse uma unidade, com pouca diferenciação. Você tem a diferenciação entre claro e o escuro, do extremo, né, o branco e preto, mas o intermediário dessa variação é um degradê que torna algo com uma unidade. Aqui dá para ver melhor claramente o que eu estou falando. Aí com isso, a tendência de uso de imagens monocromáticas é uma limpeza, uma clareza. Porque a quantidade de informações na cor é mínima. Você tem a matiz e a variação de preto e branco, e só. Você não tem variação cromática. Já a variação entre matizes, que são as chamadas cores análogas, que são essas cores vizinhas no círculo cromático, você também tem esse aspecto de unidade, mas aqui você tem a vivacidade da matiz, por meio do acréscimo dessas cores vizinhas. É interessante que você, nas extremidades desses exemplos quadradinhos, você consegue ver a diferenciação entre, por exemplo, vermelho e amarelo. Mas o que está entre esse vermelho e amarelo, os laranjas, é uma gradação tão sutil que é difícil você dizer quando começa o vermelho e quando começa o amarelo. Exatamente porque é uma mistura. Mas você tem um aspecto de unidade. E ao mesmo tempo a vivacidade da cromia. Aqui tem os exemplos, então, de fotografias para ver como varia do amarelo até o magenta, do amarelo até o azul, do amarelo até do verde até o azul também. E aqui exemplos de cartazes. Então, é quase como se fosse, né, uma informação uníssona criada a partir de um degradê. Já totalmente oposto, contraste entre matizes, você tem o contraste das cores complementares, onde você, se um era unidade, coisa uníssona, aqui você tem dualidade. Você tem o contraste, você vê distintos. Quanto o monocromia, a variação de monocromia e das cores análogas, você vê um degradê sutil, que você não conseguia diferenciar o meio das variações de cores, de tão sutil que é. Aqui você tem uma ruptura radical nesses exemplos. E aqui no projeto gráfico. Então, no projeto gráfico, a variação de cores é muito usada, complementar,
para dar ênfase mesmo, para dar um contraste, realçar algum elemento, ou marcar o claro e escuro, como desses exemplos. E aí, você ainda tem a harmonia triádica, que são 3 cores. Então, se no complementar é uma cor oposta à outra, a triádica são 3 cores localizadas nesse triângulo que, como os demais, ele rotaciona, né? Então, não são apenas essas cores, mas você rotaciona esses elementos, essa figura triangular, e você identifica quais são as combinações triádicas. É muito importante também confeccionar seu próprio ciclo cromático. Mas hoje tem software que faz isso também. Mas ter nas mãos é bem melhor, né? Então aqui a gente tem na moda, que eu acho legal que tem todos juntos. E aí, se você tinha uma coisa só, o outro você tinha dualidade, aqui você tem 3 coisas. E aí você cria essa sensação de movimento. É como se você não conseguisse parar seu olhar numa cor só. Por isso que é super dinâmico. Aí, por fim, a gente tem a simbologia das cores. Mas lembrando que, do mesmo modo que as cores vão se compondo, a simbologia das cores ela muda conforme a composição entre as cores. Então, embora, por exemplo, branco na nossa cultura signifique pureza e paz, quando ela é misturada com magenta, ela vai criar uma dinamicidade distinta. E assim vai. Então, a combinação de cores muda essa simbologia, só para destacar. E isso aqui em aspecto geral, claro que a gente pode estudar e fazer questões mais particulares, é mais interessante, mas de modo geral, o branco sugere pureza, paz e limpeza. O cinza sugere algo neutro, preto, luto, solenidade e poder. Preto muito usado, por exemplo, em vestidos longos, né? Algo super sofisticado. Esse azul, ele é associado a instituições, muitos bancos trabalham com esse azul, muitas instituições de ensino. O azul oceano mais vivo, ele remete à leveza, frescor, calma. O verde à natureza, ou algo natural, saudável. O amarelo, algo vívido, alegria, alerta. Laranja, sempre algo da juventude, diversão. O vermelho, uma cor muito forte na nossa cultura que me é marcado tanto por amor, paixão, mas como luta, ação, revolta. Aí a polêmica do rosa, né? Que muitos projetos usam para remeter feminino, romance, mas tem muitos movimentos, por isso a importância do público-alvo, que vai considerar o contrário. Né? Não o contrário, mas que não. Rosa não me representa. Eu vi isso numa frase em algum lugar. O roxo, mistério, misticismo, espiritualidade. Essa questão de gênero, né? Querer diferenciar, voltando pro rosa, diferenciar menino azul e mulher, menino rosa. É algo que já foi desconstruído, então por isso que é importante entender que muitos valores simbólicos da cor, dependendo do público-alvo, não casam, entendeu? Por isso que eu tô falando, isso aqui é geral, não é específico. Então, o roxo é mistério, misticismo, espiritualidade e o marrom, conservadorismo. Outro exemplo, marrom, conservadorismo. Mas se eu usar marrom e amarelo, não é mais conservador. Então, a importância de entender o particular. Isso aqui é o geral. Concluímos, então, essa parte da cor. Aí, os tipos de imagens. Eu apresento para vocês 3 tipos de imagens. É uma proposta que parte inclusive de um olhar persiano de Charles Peirce, entender essa imagem nesse sentido. A primeira imagem são as imagens abstratas, a segunda as figurativas, e metafóricas. Aqui nós temos 3 cartazes do mesmo filme, que é o Cisne Negro do Darren Aronofsky, com a Natalie Portman. Recomendo fortemente esse filme. E aqui a gente tem formas de perceber esse filme por meio do que se trata as qualidades dessas imagens. Então,
cada imagem ela vai ter um efeito diferente, embora ela esteja comunicando a mesma mensagem. Não exatamente a mesma, porque uma mensagem é mais ambígua do que outra. As abstratas. Imagens abstratas são essas que você não consegue identificar de imediato do que se trata. Ela é rica de ambiguidade, você sugere muitas coisas. Você pode ficar falando 10 minutos o que te sugere, vai chegar uma pessoa e vai falar de um modo um pouco diferente. Não tão diferente, mas não são coisas iguais. Aqui, como a gente sabe que é o cisne negro, a gente vai dizer, então, o que é que sugere uma bailarina, sugere um pássaro, sugere uma mancha, sugere sugestões. Por ser sugestão, ela sempre vai dar uma sensação e sentimento. Ela te provoca muito mais, então, esses valores de qualidade de sensações. As imagens abstratas estão no processo de significação puramente qualitativo e tem esse alto poder de sugestão. Então, é importante usar quando você quer despertar sensações. Já figurativas, como por exemplo, vou citar aqui, o jornalismo usa muito imagens figurativas, é aquela imagem que mostra o real ali. Você identifica ela pelo reconhecimento dos objetos e situações, pela ação que está sendo exibida. Que não há dúvida, é uma bailarina dançando. Veja que enquanto a outra também era uma bailarina dançando, vamos dizer, parece pelo menos, aqui você vê a bailarina em si dançando. Então, esse tipo de efeito é um efeito diferente. Você tem a relação das qualidades de cores e formas, como a anterior, que tem preto e branco e essa variação do claro e escuro, mas você não tem dúvida do que é uma bailarina. Já por último, as metafóricas. Você reconhece uma personagem, uma mulher. Você reconhece que existe uma rachadura no rosto dela. Mas você tem aqui um esforço para entender o que significa uma mulher com uma rachadura no rosto. Então, o processo de significação realizado ele é feito por comparações implícitas entre os objetos e situações reconhecidas. Então, aqui você vê uma mulher com o rosto perfeito, né, quase uma porcelana, só que com uma expressão muito séria, um olhar penetrante, a sombra nos olhos, muito misterioso. E você tem essa rachadura, como eu mencionei, porcelana, né? Um vaso quebrado. Não é mais perfeita. E aí você pode explorar profundamente, né? O que é um vaso quebrado? O que é algo que era perfeito e não é mais? Então, uma ação que rompeu com a perfeição. Então, as metafóricas, as conceituais simbólicas, elas exigem um pensamento, elas são mais reflexivas do que as anteriores. E por fim, a organização das informações por meio da diagramação. Peguei de um livro Design para quem não é designer, um livro super básico mesmo, você lê assim numa sentada e fala, será? Mas funciona, são princípios bons que ajudam a organizar a diagramação. Mas como eu falei, você pode muito bem romper tudo isso, mas como base inicial é muito importante. Então, o primeiro agrupamento. O agrupamento nada mais é do que você colocar junto informações que têm conexões. Então, aquilo que é similar, você coloca junto. O que é diferente, você coloca em outro lugar. Como aqui ele usa o exemplo, né, quem usou o Marco Lang, ele usa o exemplo das formas geométricas e organiza para a gente ver como que tem uma clareza de leitura quando você faz isso. E isso é a mesma coisa no projeto gráfico, com conteúdos do projeto gráfico. Aqui tem um cartão, todas as informações separadas. Aí quando você agrupa, então nome com a profissão, endereço com o nome da cidade e o telefone, você tem uma clareza, limpeza, fácil identificação das informações. E aqui é um exemplo do design gráfico mais elaborado. Você tem então um título que é distinto das informações como a data e de outros conteúdos informacionais como contato, sobre patrocinadores.
Veja como é bem destacado as diferenciações desses grupos. Esse é o princípio, então, do agrupamento. Colocar junto a informação que deve ficar junta e separado aquelas que não tem nada a ver. Então, o título sempre vem em destaque, separado das outras informações complementares. É o alinhamento. Eles falam que os designers são quase malucos em alinhar por causa desse princípio. Tem que ver tudo alinhado. Aqui então a gente tem as linhas desalinhadas e como que a linha alinhada ela dá também clareza. Aqui um exemplo prático, bem simples de uma carta final. Então você vê o desalinhado, não tem margem, e o outro ele vai alinhar o título com o subtítulo, com o símbolo desse envelope. E o envelope está alinhado com o texto, que está alinhado com o retângulo, fechamento do texto, que está alinhado com o topo com o título. Está tudo centralizado, alinhado, justificado. E aí você tem, então, uma legibilidade e clareza. Exemplos práticos para ver, então, como funciona isso. Veja cada um desses elementos, como que eles estão alinhadíssimos. Título alinhado com a data, alinhado com patrocinador, alinhado com... Nem patrocinador, está escrito em chinês ali, gente. Não, patrocinador ali embaixo. Patrocínio alinhado com... Vamos chutar que aquele é um subtítulo. Não falo chinês. Ali temos outro cartaz da Itália. Todos os elementos também alinhados. E o outro, por fim, também. E o outro princípio final é a proporção, que é o penúltimo princípio, proporção, que é a ordem de leitura. Você coloca uma dimensão maior aquilo que você quer que leia primeiro e que é mais importante. E aí você vai criando elementos secundários, terciários dessa dimensão, dessa proporção. Então, título, subtítulo, a data, outras informações complementares. Os três cartazes mostram a mesma coisa: título, subtítulo, data, de elementos secundários e como que isso é feito numa proporção diferenciada. E com isso você cria também uma legibilidade. E você determina o que vai ser lido primeiro. Então, eu leio primeiro o título, para depois, se me interessar, buscar informações como a data, se me interessar, buscar informações complementares. E o último é da repetição, unidade, que é, uma vez que você criou essa identidade visual, comunicação visual, e se você for fazer outros projetos gráficos, é muito importante que você mantenha uma unidade entre eles. Mas lembrando que, se você tem um portal, não necessariamente você precisa fazer todos, imagina, seria muito chato se fizer todos os projetos gráficos iguais. Então tem que ter uma medida de entender onde que essa unidade de repetição é adequada e quando ela vai se tornar um pouco monótona, né? É importante entender, então, quando a diversidade é necessária e quando a repetição também é. Então, e necessariamente, não todos os elementos precisam ser repetidos, mas alguns deles. Então, para finalizar nossa apresentação, eu quero dizer que precisamos ter clareza que a finalidade do design não é simplesmente de tornar mais próxima a compreensão da significação, mas criar uma percepção, e aí bem destaque, particular com o objeto representado. Então, que esse designer, ele determina a criação, a seleção e organização dos elementos compositivos e pela consciência, intenção desse processo, que ele vai construir um determinado efeito. Então, as escolhas são determinadas com o objetivo de causar um efeito. E aí, para isso, é necessário que o designer compreenda as necessidades, tenha consciência das escolhas dos elementos visuais e tenha o domínio no resultado. E para ter isso, é prática. Prática, prática e prática. Então, com isso eu finalizo essas minhas noções super básicas do design gráfico.
e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. E deixo bem reforçado, esse aqui é um pontapé. Espero que vocês busquem aprofundamento de todos os elementos apresentados e tenham clareza que isso que eu apresentei realmente é o super, super básico. E boa sorte para todos vocês. Fui, tchau!